semana será uma semana onde você terá mais do que um milagre para contar. O Senhor é um Senhor bom e ele tem o poder em suas mãos. E se você mergulhar em intimidade, é impossível os íntimos não viverem o sobrenatural. É impossível os íntimos não receberem boas coisas. E o Senhor tem boas coisas, boas notícias. Eu vejo promoção no trabalho, eu vejo oportunidades ministeriais, eu vejo provisão, eu vejo literalmente provisão. Há pessoas que vão se assustar, porque o milagre vai ser tão grande que você vai olhar para a tua conta e vai dizer, uau, eu profetizo bênçãos, prosperidade e muita intimidade para todo mundo. Bom, continuando nosso entendimento de intimidade, quem estava acompanhando semana passada, se você não acompanhou, assista depois. Mas mantendo o nosso raciocínio e o nosso entendimento sobre intimidade, chegamos então no nível mais profundo da intimidade. Nós começamos lá com o nível que você procura, que você analisa, depois no nível que você treina, que você desenvolve sabedoria de campo, depois o nível que você tem uma experiência, depois o nível face a face, e agora chegamos no nível 5, último nível. Não que haja nível, mas eu decidi fazer assim para que fique mais claro a multiforma de se buscar e de se mergulhar em intimidade com Deus. Não é só colocar um louvor e ficar ali, eu te amo, isso também é bom, mas são os níveis, né? A Bíblia é um nível de intimidade, a oração é um nível de intimidade, o teu trabalho, a forma que você trabalha pode determinar se você é íntimo ou não. Enoque andou com Deus. Andar com Deus, bom, o que é andar com Deus? É andar com Deus. O que foi uma das primeiras coisas que você aprendeu na vida? Falar e andar. Então, assim, andar com Deus é simplesmente o simples. É perder o costume de ter uma intimidade de domingo e ter uma intimidade que você vai para o trabalho. É perder a mania de ter um tempo com Deus aos cultos e começar a ter um tempo diário com Deus e a todo tempo. Enoque andou com Deus e Deus se agradou de tal forma da fé de Enoque que o levou para si. Então, é um nível de adoração que você não necessariamente tem que ficar no domingo com louvor, com uma banda, com alguém te impulsionando para adorar. Não, é uma adoração que te faz ir para o trabalho com ele, é uma adoração que te faz ir para a academia com ele, é uma adoração que te faz ir para as lutas com ele, e a todo tempo, e a todo momento, e a todo instante você está com ele. Então, nesse último tópico, vamos dizer, de níveis de intimidade, nós chegamos no nível mais profundo. Porque a palavra iada e a palavra gnósticos, ela tem a conotação sexual dela. Como assim? Deixa eu te explicar. Conhecer na Bíblia, a primeira vez que se revela essa palavra, diz: Adão conheceu Eva e Eva teve um filho. Então, conhecer na Bíblia, ela também parte da premissa de relação sexual. A intimidade mais profunda é quando um ser se torna outro ser, quando um ser acopla em outro ser. É quando a mulher se torna o homem se torna a mulher. A Bíblia diz que quando há relação entre um casal, por isso que a relação sexual fora do casamento é promiscuidade, prostituição. Por quê? Porque para a Bíblia, a relação sexual, ela não é uma questão para prazer somente. Ela pode te dar prazer, mas ela é para se tornar um com aquele que você coabita. Então, se você coabitar
com seu esposo ou com sua esposa, a Bíblia diz que você se torna um espírito, alma e corpo com aquela pessoa. Há um vínculo, é como se grudasse. E no céu, na eternidade, o nível de intimidade de um casal é o nível mais profundo que se tem. E a Bíblia vai apontar para as questões do Iada e do Gnósticos como uma questão sexual. E não é que você vai ter sexo com Deus, não é que Deus terá sexo com você, não é isso. Mas a alegoria da intimidade mais profunda é a alegoria da intimidade de um casal. É onde ambos se tornam um. Sim, você e Deus, não sou eu quem digo. A Bíblia diz, Jesus diz assim, Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Eu neles e eles em mim. Ele não diz eu de frente com eles e eles pedindo algo para mim. Eu de frente com eles e eles cantando para mim. Ele diz eu dentro deles e eles dentro de mim. Um nível de intimidade onde você mergulha para dentro de Deus e Deus tem a liberdade de mergulhar dentro de você. Aonde ambos se tornam. O que será a eternidade, se não você tendo a total conexão com o Pai, e ele e você sendo um, ele e você tendo a mesma mente, ele e você tendo os mesmos desejos. Isso será a eternidade. Quando Paulo diz que hoje conhecemos em parte, mas quando conhecermos e vermos ele como ele é, nós iremos conhecê-lo assim como ele nos conhece. Então, nós iremos entrar num nível tão profundo. Tem gente que fica assim, se eu morrer e chegar no céu e fulano não estiver salvo, eu vou ficar triste. Então, só tem um jeito de o céu ser feliz se não tiver lembrança. Esse idiota demais para pensar desse jeito. Pensa com a mente humana. Quando você se tornar um com Cristo na totalidade, quando você receber o seu corpo, quando você estiver salvo, meu amigo, você vai entender as coisas como são. Você terá a mente de Deus, e Deus não está sofrendo com nada. Deus, nesse momento, não sofre por nada. Quem sofre somos nós. Mas quando você e Deus convergirem em uma só mente, bom, você não vai, te garanto, ter problema se alguém está no céu ou não está. Você vai ficar tão desesperado e tão apaixonado por quem ele é, que vai ser inevitável. Bom, Jesus também disse, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. Então, quando você olha, por exemplo, para a Bíblia, você sabia que não tem um versículo na Bíblia que aponta para Deus te chamando para ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, mas incrivelmente não se tem um texto bíblico. O texto mais perto que chega disso é na casa do meu pai tem muita morada. E que se você olhar o contexto, não está falando disso. Porém, é o único texto que, dentro da teologia, do campo da interpretação bíblica, diz que se pode ser usado. Do contrário, você não acha, Taylor, um texto de Deus te convidando para ir para o céu. Nenhum. Na verdade, nem esse é. Esse está falando de como a eternidade é. E de que várias salas existem, essas salas, Ezequiel vai escrever, Daniel vai escrever, João vai escrever, Isaías vai falar um pouco sobre. É disso. Mas, pastor, eu não entendi por que o senhor está falando isso. Porque o convite bíblico é para estar em Deus. Não é para ir para o céu, é para estar nele e com ele. E se você vai ver várias vezes. Aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Eu os trarei para mim, e eles serão amados do meu Pai. Você acha escandaloso? Eu vi um pobre coitado, um rapaz, de fato a colocação dele foi muito errada na internet, falando sobre esse assunto, mas eu entendi o que ele estava falando, porque ele estava falando exatamente disso. Ele falou que Deus coloca sêmen em você, e aí quando ele falou isso, meu amigo, imagina o escândalo que os religiosos não ficam. Mas eu vou explicar isso, porque isso é bíblico. E não é que Deus faz isso, mas é a alegoria bíblica que Deus usa para um nível mais profundo de intimidade.
Deus, Grace, não quer que você vá para o céu. Deus quer que você vá para Ele. Deus, Ele está além do céu. Ele é acima. O céu é criação. Deus é criador. Então, o convite mais profundo que existe na Bíblia não é para a terra, não é para o céu, é para Ele. É ir para dentro do coração do Pai. E, biblicamente, o único símbolo de se tornar um com alguém é a relação sexual. Então, não é, repito, que você terá isso, mas é a alegoria bíblica, para que você entenda o nível que Deus quer que você caminhe com Ele. O nível de uma intimidade de um casal, de ser e tão profundo que você e ele vão ser confundidos. E não é à toa que Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhes a glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimos, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Noiva, esposa, a Bíblia vai falar por 3 vezes que Deus nos chama de sua esposa. Você diz, eu sou a noiva de Cristo. E não tem como Taylor, o Elias ser noiva, o José, imagina o José aqui de Roraima, vestido de noiva, que coisa mais maravilhosa que não ia ser. Ia ser a noiva cadáver, de horroroso. Então a Bíblia não está dizendo que os homens viraram viado agora e vão casar com Deus, não é isso. A Bíblia está dizendo que o nível de convite de Deus é para um nível de intimidade de um homem para com a sua mulher. Então, quando Deus fala que quer casar com você, não é que ele quer botar uma aliança no teu dedo e fazer uma boda, e aí dali a pouco tá o Taylor de noiva e Jesus entrando e ele, ai, eu aqui no céu vou estar de noiva. Não, eu sei que acabei com o sonho de alguns aqui, e de algumas, mas não é isso. A Bíblia, ela é alegórica. Ela é alegórica. Então, a alegoria é Deus está convidando os seus filhos para um nível de intimidade na eternidade, onde o símbolo é um casamento. Porque não existe na Terra um lugar mais íntimo do que o leito de um casal. Não existe. É por isso que o leito de um casal santifica. Na minha casa, minha cama é um altar. Ninguém deita na minha cama, querido, só eu e minha esposa, que a Bíblia diz que ali é onde nós nos santificamos. E por que nos santificamos? O dia que eu tô mal e ela tá bem, nossa relação faz com que o que está de bom nela transmita para mim. A luz prevalece nas trevas. Então, a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido, que o marido santo santifica. O nível da relação sexual para um casal é tão profundo que a santificação, você sabe o que é isso? Justificação acontece a partir da relação. E por que eu estou te falando isso? Porque é exatamente isso que Cristo quer, que a tua intimidade seja tão profundo que ele coloque a justiça dele em você. Que tua intimidade seja tão profunda que ele coloque o poder dele em você. Você só tem um jeito de receber a totalidade do que ele tem para você, níveis profundos de intimidade. Quando o casal vai para a intimidade, Cristina, acontece a santificação. O escritor dos Hebreus diz isso. Você vai ver mais 2, 3 vezes. Paulo diz isso aos Coríntios, porque o leito santifica. Quando você vai para a intimidade com Jesus, teus pecados, que são trevas, não resistem à luz. Quer vencer teus pecados? Um jovem me perguntou essa semana, como vencer a masturbação? Simples. Vai para um nível mais profundo de intimidade, onde isso vai perder a essência. Você não vence o pecado para ir a Deus, você vai a Deus, e a justiça dele em você te faz santo e te faz ter força para vencer os pecados. O problema das pessoas é que elas querem, primeiro, eu vou ficar santo para depois ir a Deus, mas não tem santificação e não tem justificação sem sangue. E o sangue que te cobre, que te lava, não vem de você, do teu sacrifício. Veio do sacrifício da cruz. O que você precisa ter ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho através do sangue.
A quem? A Jesus, porque ele é o teu noivo que vai, através da intimidade, trazer justiça para ti, santificar a tua vida, santificar você e trazer justiça sobre ti. Quando você se relaciona, a mulher, quando a Nayara se relaciona comigo, ela tem direito às minhas coisas. Quando você tem intimidade com Jesus, você passa a adquirir o mesmo direito que ele tem. Quando você tem intimidade com teu esposo, você passa a ser um com ele. E tudo que ele pode, você também pode. Quando Jesus quer que você tenha intimidade profunda com ele, é para que você também tenha direitos que ele tem. Esse é o nível de intimidade mais profundo. Efésios 5:31 diz: eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha isso. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu estou traduzindo o que Paulo disse. Ele está dizendo aqui, Lisandra, olha, tem um mistério. Assim como o homem deixa o pai e a mãe e se une, se relaciona com sua mulher, assim também é o mistério de Cristo e a igreja. Por que o mistério? Porque eu repito, não é que você vai procurar ter relações com Deus. Não é isso. É porque você vai se tornar um com Deus, deixar pai e mãe. Na terra, você deixa pai e mãe para se unir a seu esposo e sua esposa. E abra um parênteses aqui. Filhos que casam e permanecem no quintal da mãe, no fundo da mãe, em volta da mãe, em volta do pai, atrai maldição para si, para o casamento e para casa. Porque quem não rompe os laços com a família não construirá família nenhuma. A Bíblia diz, dos primeiros mandamentos, unir-se-á o homem e a sua mulher, deixará pai e mãe. E os outros ficam, pastor, eu não sei porque eu estou debaixo de maldição. É claro, você é casado com teus filhos, você é casado com sua mãe, você é casado com sua avó, você não é casado com teu esposo, então teu casamento não prospera. Você não é casado com a tua esposa, teu casamento não prospera. Pior é, você não é casado com Cristo. E quando você não é casado com Cristo, não tem como ele na totalidade. Para casar com ele tem que romper com o mundo. Para casar com ele vai ter que romper com amigos. Para casar com ele vai ter que romper com outras coisas. Não tem como esse evangelho diluído, que você vai casar com Jesus e permanece do jeito que está, fazendo as coisas que está. Não tem. Deixará. E esse é o mistério. Para se casar com ele, vai ter que deixar, meu filho. Porque se não deixar, não tem totalidade, não tem níveis profundos de intimidade. Eu não conheço uma pessoa que se diz íntima de Deus, que ela não tem um rio de renúncia. A mulher renuncia as coisas para estar com o esposo renuncia as coisas para estar com a esposa. E se você não renuncia nada pelo teu esposo, Cristo Jesus, me perdoa, você nunca vai ter níveis profundos de intimidade. É quase impossível não falar desse assunto e não dar um puxão de orelha no casal. Agora, olha o mistério que Paulo diz, Cristo e sua igreja. Paulo está falando exatamente disso, dessa alegoria. Paulo vem falando para casal, olha, homem, mulher, tá, você vai lendo Efésios, ele vai falar isso, homem morra pela sua esposa, mulher submeta-se, bababá, quando ele dá uma brisa, assim, bum, meu Deus, grande é esse mistério. Digo, de Cristo e a sua igreja. Que mistério? O mistério de que assim como o homem se torna um, o desejo de Deus é se tornar um com você. Uau! Uau! Amanhã nós vamos continuar nesse mergulho, em se tornar um, em estar nele, e ele em você. A Bíblia vai falar sobre você ser enxertado nele. Só vou te fazer uma pergunta. Se você foi enxertado na videira, e você é um galho da videira, o que você é agora? Você é goiabeira? Você é o quê? Você é abacateiro? Não. Se vós estiveres em mim, você vai ser videira. Por isso Deus disse a Moisés, diga que eu sou, te enviou.
Eu fico imaginando o diálogo. Olá, faraó, tudo bem? Liberta meu povo. Quem te enviou? Eu sou. Não estou te perguntando quem você é. Estou perguntando quem te enviou. Não, eu sou, me enviou. Não, como que eu sou, te enviou? Já era um código de que Deus estaria procurando pessoas para ser íntima a ponto de representá-lo. Eu nele, ele em mim. Deus quer pessoas íntimas a ponto de representá-lo. Grace, você não fala pelo seu esposo não fala por você. O desejo de Jesus é que sejamos, Ana Beatriz, tão profundo com ele, que nós tenhamos o direito legal de representá-lo. Quem vê a mim, vê o Pai. Bom, 1 João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois quem permanece nele, o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Quando você lê o contexto aqui, você vai ver que Deus, aqui João está falando sobre o Espírito Santo. E olha que interessante, diz que todo aquele que é nascido não pratica o pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Divina semente? O que divina semente? O que é isso? É aqui que o rapazinho bateu a cabeça, que eu estava vendo o vídeo ontem. Porque semente aqui é a palavra sêmen, ou esperma, de onde veio a palavra espermatozoide, de onde veio a palavra de esperma, espermograma, é daqui, esperma masculino. Então, é como se João dissesse assim, quem é nascido de Deus recebeu vida. Esperma é a alegoria, é a palavra que João puxa para falar como acontece. Então, vou explicar. Você mergulha em Deus. E o Espírito Santo coloca uma semente dentro do teu espírito. E essa semente, o que acontece com a mulher quando ela recebe uma semente? Ela produz vida. Mulher, de ti fluirá um rio de vida. Se você permitir ir para níveis de intimidade, Taylor, Dona Rose, Leandro, Pastor José, você receberá vida. A palavra sêmen é a palavra que começa a vida. Nenhuma vida aqui começou. Você não começou pelo óvulo, você começou pelo sêmen. A mulher não produz, ela é passiva. E o homem é ativo. A lua é passiva, o homem é ativo. Por isso que Deus sempre se chamou de sol da justiça, para que o brilho dele te cubra e você brilhe como resultado de quem ele é. Por isso que ele chamou de noiva, porque você se abre para recebê-lo e a profundidade que ele vem sobre você vai gerar vida. Para de querer, sabe por que você não vive nível de intimidade? Porque você quer ser ativo, e você tentando ser ativo, você é ativista, você não é noiva. A noiva, ela se abre para o noivo, ela permite que o noivo venha, e ela recebe a divina semente, e essa divina semente vai converter em vida, e de dentro para fora você vai liberar a vida do céu na terra. A terra aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. A igreja é passiva. Ela é noiva, ela não é noivo. Quando João está falando isso, é um nível mais profundo de intimidade, aonde você vai a Jesus, Cris, e fica ali, quando você sai, você tem algo novo que você não tinha. Ele fecundou o teu espírito. O Espírito Santo pode fecundar você. E eu quero dar uma palavra profética,
que vocês que estavam estéreis espiritualmente vão passar a produzir novamente, vão produzir para a sua cidade, vão produzir, meu amigo, os filhos são herança do Senhor. Aquilo que Deus te dá, ele representa como se a semente que ele te dá é como se fosse filho. Mas eu não estou falando de filho agora, filho natural. Eu estou falando do que você vai gerar para a cidade, empresas que estão aí dentro e vão sair para fora, igrejas que estão aí dentro vão sair para fora, ministérios que vão servir a nação vão sair para fora. Dentro de todos os campos possíveis, Deus irá colocar pessoas que estavam inférteis espirituais aqui para fertilizar e viver coisas sobrenaturais. Um nível de intimidade mais profunda é onde eu e ele se tornamos um, e ele pode fecundar meu espírito. Você vai, quando você volta, você não é mais o mesmo. A mulher, quando engravida, ela sabe, ela muda do dia para a noite, tudo muda. Ela começa a produzir coisas que ela não produzia. E eu quero te dizer que quando o Espírito Santo tocar você, ei, você precisa ser tocado. Quando ele tocar você e te fecundar, você não vai ser mais o mesmo. Tua mente vai mudar, uma semente de fé vai ser colocada dentro de você, você vai andar como quem sonha, a mulher anda como quem sonha, sabe por quê? Ela está falando para os outros, tô grávida, você olha na mulher, não tem nada, você olha nela, não tem nada visível. Isso é o que Deus quer que você entenda, na intimidade com Ele. Ele vai colocar coisa em você, que você vai contar para os outros, ou vai falar, não estou vendo nada. Você vai dizer, eu estou como quem sonha, eu estou grávido do meu milagre, eu estou grávida do meu milagre, porque ele me tocou. Andar como quem sonha, a mulher grávida, é engraçado. Quando a Nayara estava grávida, a Nayara está com barrigão, mas eu também tenho um barrigão, Taylor também tem. Tem outros aqui que tem problema, nós não vamos falar, não. E nem ter barrigão não quer dizer que eu estou grávida. É verdade ou não é? Agora, a mulher grávida, ela está com barrigão. E ela diz que tem vida aqui dentro. E se não colocar ali um ultrassom, nada, você fica ali. Até que, de repente, nasce o bebê. Tem coisa que Deus vai colocar no teu espírito. Sheila, Ruth. Que você vai falar para os outros, ninguém vai ver. Isso é a semente da fé. Deus já colocou, está dentro de você. Ninguém acredita. Não está nos olhos, ninguém está vendo com os olhos. Mas não tem como os outros verem com os olhos aquilo que você adquiriu na intimidade. Às vezes, nem os seus pastores vão entender. Às vezes, nem os seus pais vão entender. Às vezes, ninguém vai entender. Às vezes, nem você vai entender. Só que de uma coisa é certa, existe algo dentro de você que não tinha antes. E que através da intimidade você adquiriu. E que isso agora começou a mudar a tua vida. A mulher grávida, ela começa assim, tem que comprar berço, tem que comprar fralda, tem que... Ah, meu Deus, será que é homem? Será que é mulher? A vida muda. O que Deus quer fecundar em você vai mudar a tua rota. Você vai começar assim, será que eu vou para a direita, será que eu vou para a esquerda? Qual é o tamanho da casa? Qual é o lugar? Como que vai ser? E o meu desejo é que essa semana, durante o teu período de intimidade, você se abra para a intimidade mais profunda. Qual é? É quando você deixa de ser uma mulher, uma esposa rebelde e se abre para que o noivo venha e do jeito que ele quer, ele te fecunde uma nova temporada, ele te fecunde um milagre, ele te fecunde o sobrenatural, e o que vai ser gerado em você não vai ser coisas da terra, será coisas da eternidade. Ele quer cobrir fala de quando o homem no coito deita sobre a mulher, e Jesus é a nossa cobertura, Cris. Ele quer nos cobrir, ele quer alguém que se abra para a intimidade e dizer, põe em mim o que você quiser, faz o teu querer, põe no meu espírito. E a alegoria, para que você consiga entender, eu repeti a quarta vez, pra você não falar que eu estou falando bobeira. Não é que Deus quer ter relações com você, mas é que a alegoria que Deus deixa para você entender o nível que ele quer ter com você é o sexo. Ele quer que a Lisandra se abra tanto a ponto dele poder ter liberdade de colocar coisas. A preciosa semente. Uou!
Você vai ter a preciosa semente depois da intimidade. Jacó entra na visão. Quando ele volta, ele tem azeite na mão. Quando ele dorme, não tinha nada. A Bíblia diz que ele não tinha nada. Mas quando ele acorda, ele tem azeite para derramar. Porque existem azeites que você só vai adquirir na eternidade. Existem coisas que você não vai adquirir na terra. Você foi para a intimidade, foi ter um tempo com Deus, e quando voltou falando sobre algo que ninguém sabia. Porque naquele momento Deus fecundou algo no teu espírito. E isso determinou totalmente tua mudança. O Taylor estava ali, acabei de ver um coraçãozinho com uma pomba. Não é coraçãozinho, não. O senhor não conhece isso aqui, não? O quê? O senhor não conhece isso, não? Centro do quê? Centro de ajuda? Sei lá o que é isso aí. Eu sei que eu tô vendo um coração e uma pomba. O que é, não importa. Como é que chama a igreja? Universal. Glória a Deus. Mas, o símbolo profético. O cara tá lá em Portugal, batendo perna para a rua. E eu tô falando sobre um assunto e o símbolo vem. O coração e uma pomba dentro. O Espírito Santo indo no mais profundo para deixar coisas em você. E é uma igreja. É uma igreja. A igreja é passiva. O Espírito quer te cobrir, querido. Se abra. Se abra para esse nível de intimidade, aonde ele pode semear algo novo dentro de você. Amém, meus queridos? 7:03. Espero que vocês... Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me mande, amanhã eu começo. Porque, para mim, é muito claro, é muito simples. É que tem uns idiotas que falam, também é assunto para se ensinar. Tem gente que quer pregar essas coisas no púlpito e às vezes se confunde, aí fica estranho. Você falar para uma pessoa imatura que sobre isso, a pessoa, ainda mais se tiver a mente deturpada, vai falar, meu Deus! Eu vi ontem, a Ana me mostrou um vídeo de um rapaz que falou algo parecido, fizeram o corte dele falando que Deus queria pôr sêmen em você. E de fato ele fez uma colocação errada, mas mataram o rapaz na internet. Então, não é eu, é a Bíblia que diz, é Paulo que diz, e o que eu tenho que fazer é ensinar. Mas é um assunto que para mim é muito claro. É o nível mais profundo do gnósticos. E a palavra gnósticos, para conhecer, é relação sexual. Também. E todas as outras que eu ensinei semana passada. Se abra para receber. Lembra, seja passivo para que ele te cubra. E você vai refletir a glória dele. De ti fluirá rios de água viva. Uma ótima semana e amanhã continuamos. Amanhã nós vamos falar já não mais de níveis, mas nós vamos falar do Deus que brinca de esconde-esconde. Espero você. Com Deus.